O detalhe, queridos, que a Bíblia nos mostra uma coisa muito interessante, né? Cristo, Gálatas 4:4, né, diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, quando chegou o momento exato, certo, estabelecido por Deus, de Cristo encarnar-se, né, e viver bem de perto a história humana, antes disso, Deus já havia planejado o plano de salvação. O pecado, ele não pegou Deus de surpresa. E eu vou ler aqui para você alguns textos e que vai te ajudar um pouquinho até a entender algo. Não vamos entrar nesse assunto, obviamente, mas um pouquinho sobre a questão da predestinação, tá? Aqui, Apocalipse 13:8 se constitui num texto muito importante para a compreensão da doutrina da salvação, tá? Diz assim, ó: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Tá aí nessa tradução, né? Em outra tradução tá desde a fundação do mundo. Então veja, desde os tempos eternos, o plano de salvação foi estabelecido por Deus. Por quê? Deus previu o pecado, não predestinou o pecado. São duas coisas muito diferentes. De forma muito constante, eu percebo nas perguntas de amigos, né, internautas, telespectadores, uma confusão entre prever e predestinar, né? São duas coisas bem diferentes. O fato de Deus prever o surgimento do pecado não quer dizer que ele planejou isso, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se Deus planejasse, ele seria o responsável direto pelo mal. Aí teríamos um problema teológico insolúvel, né? Agora, o fato de Deus prever o pecado não significa que ele predestinou as coisas para acontecerem assim. Ele previu o pecado e predestinou, organizou, planejou todo o aspecto, né, todo o plano de salvação. E aí João 3,16 diz, né, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que Deus fez? Podemos dizer que ele predestinou, diríamos assim, o plano de salvação. Ele quem organizou, dizendo, ó, para eu ter o direito legal de perdoar o ser humano e ao mesmo tempo mostrar que eu sou amor, é essa a forma. Então Deus planeja com antecedência o plano de salvação, mas isso não significa que ele predestinou a existência do pecado. Ele simplesmente, na sua onisciência, por ver que o pecado surgiria, ele também planejou, né, o aspecto da salvação. Planejou o quê? Que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E uma outra coisa que Deus predestinou, diz ali Romanos 8:29, o caráter dos salvos, né? Ali diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, veja, é uma predestinação ali de caráter, não de pessoa. Ou seja, o justo que aceitar a Jesus vai se parecer cada vez mais com Jesus. Agora, Deus não predestina quem vai ser justo e quem vai ser ímpio. Ok? Então é importante você ter isso em mente. Você lê também Tito 1:2, é um texto que confirma, né, que o plano da salvação foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo, desde os dias eternos, né? Agora, um conceito que é fundamental você entender, porque se você não tiver esse conceito em mente, você não vai entender a cruz da forma devida. É o conceito de resgate, né? Deus planejou nos dias eternos que ele resgataria o ser humano do poder do mal e do poder da morte. Juntamente com o poder do mal, o poder do pecado, obviamente, tá? Esse conceito de substituição, ou de resgate também, ele é muito importante, porque se você não entender isso, você não vai entender bem a doutrina da salvação. Tem pessoas que acham que a cruz foi só um exemplo de moralidade. Uma coisa ridícula, tá? Não vai adiantar em nada, não vai beneficiar em nada a pessoa com a salvação crer dessa forma.
Porque a Bíblia apresenta o conceito de resgate de uma forma muito clara em vários textos. Eu vou deixar aqui alguns para você. Eu anotei aqui Mateus 20, 28. É um desses textos. Porque sendo a morte de Cristo central para a vida após a morte, depois da ressurreição na segunda vinda dele, você precisa entender. Existem outros conceitos de salvação, tá? Mas eu vou analisar com você este aqui, que a lição nos apresenta muito bem, ó. Mateus 20, 28, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Então a cruz não é simplesmente um exemplo de moralidade, de amor, é também essas coisas, mas muito mais do que isso. A cruz é o meio pelo qual Deus resgata seres humanos. Tá? E essa palavra resgate, ela vem da palavra grega litron, né? Não é litrão, tá? É litron. E o verbo dela significa, que originou essa palavra, né? Da qual essa palavra origina, significa libertar, tá? E é um termo usado para se referir à alforria, ou seja, à libertação de escravos. Então é um termo usado, por exemplo, para alguém que ia pagar um preço muito alto por um escravo, para deixá-lo livre, simplesmente para deixá-lo livre. Então veja, esse termo resgate é usado, né, para se dizer que Deus nos resgatou tanto do poder do diabo, quanto do poder da morte eterna, da segunda morte, que é a morte sem ressurreição, mencionada em Apocalipse 21:8. Então Deus, nós éramos escravos do mal, do pecado e da morte eterna. E a morte de Cristo na cruz, o que? Nos resgatou. Então este conceito de resgate é fundamental você ter em mente. Né? Escravos destinados à prisão perpétua da morte, né? Na verdade uma pena de morte, né? Que o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. Cristo nos resgata por meio da sua morte na cruz. Tá? Então esse é um conceito muito importante de você ter. Leia também depois 1 Coríntios 15, 3-5 e 1 Timóteo 2:6. São outros textos que apresentam esse conceito de resgate. Interessante é que Cristo, ele procurou ao longo do seu ministério trazer este conceito de salvação, de resgate, de substituição para os seus discípulos. Só que o que acontece? Os discípulos de Cristo, eles tinham uma expectativa diferente quanto à salvação. Eles achavam que a salvação se daria com a libertação que o Messias efetuaria do jugo do poder romano. Então eles não tiveram uma percepção bíblica correta, porque no Antigo Testamento todos os sacrifícios de animais, né, eram um prefácio do sacrifício de Cristo. Sabe que prefácio é uma apresentação preliminar de uma obra, né, literária, por exemplo. Então, todos os sacrifícios do Antigo Testamento foram prefácios, foi uma apresentação preliminar do que aconteceria na cruz do Calvário. E este conceito de substituição foi muito bem compreendido por Abraão, por exemplo. Você vê Gênesis 22, quando Deus o testa, né, perante o universo, e até mesmo para nós sabermos da história e aprendermos algo sobre a salvação. Quando Deus testa Abraão, pedindo Isaac em sacrifício, antes de Abraão imolar Isaac, Deus fala para ele não fazer isso, e aí no lugar de Isaac é colocado um animal como substituto, né? Então você percebe uma coisa? Esse conceito de substituição é presente desde os dias do Antigo Testamento, né? Só que os discípulos não entenderam isso. Eles tinham noções erradas sobre o Messias. Isso nos traz uma lição muito importante, queridos. Uma doutrina errada, tá, faz com que nós tenhamos uma compreensão errada da realidade e tenhamos consequências, né? Qual foi a consequência de os discípulos não terem compreendido este conceito de resgate, de morte substitutiva? Um grande desapontamento, né? Quando Jesus morre, eles fugiram. Quando Jesus foi preso, eles fugiram. Enquanto Jesus não
começou a dar evidências da ressurreição dele, né? Depois do domingo pela manhã, eles estavam desesperados. O chão deles caiu porque se foi o Messias. Mas se eles tivessem compreendido o que Cristo já vinha tentando ensinar a eles, eles não teriam tido essa grande decepção. Então veja, é muito importante que quando estudarmos a Bíblia, cheguemos à Bíblia não com expectativas pessoais, assim, eu não vou até a Bíblia para comprovar que o que eu creio é correto. Não, essa não é a postura certa. Você tem que ir à Bíblia disposta a permitir que a Bíblia mude os seus conceitos. Porque se você tentar adequar a Bíblia aos seus conceitos, você vai ter uma interpretação errada, e interpretação errada traz consequências. Ok? Eu costumo, nas minhas palestras, por exemplo, quando vou dar, por exemplo, uma palestra sobre casamento, por exemplo, sobre casais, né? Eu já começo com uma pergunta bem clara. Vocês querem que eu fale o que vocês precisam ouvir ou o que vocês querem ouvir? Porque se as pessoas disserem, nós queremos ouvir o que nós queremos, eu já caio fora da palestra, porque eu não estou ali para isso. Né? Agora, se a pessoa está disposta a ouvir o que ela precisa, aí sim eu continuo a palestra. Tá? Então, é assim que devemos ir à Bíblia. Eu tenho que estar disposto a permitir que a Bíblia diga para mim não o que eu quero, mas o que eu preciso. E isso requer a ajuda de Deus, requer desenvolver humildade e por aí vai uma série de coisas, tá?